Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Clube das Oito. Aqui você vai saber de histórias incríveis, de coisas muito legais que a gente quer trazer para vocês, principalmente da nossa região. Então, hoje é um episódio muito especial. A gente está aqui com nossa querida Débora Detome. Débora, obrigada, tá? Muito obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui. Viu? Gente, a Débora ela é formada em técnico em contabilidade em 2002. Bacharel em Ciências Contábeis, MBA em Contabilidade, Compliance e Direito Tributário, MBA em Controladoria e Finanças e empresária contábil da Soult Contabilidade e Consultoria. Soult mesmo que pronuncia, né? Isso mesmo. E mais do que isso, ela é nossa contadora. Então, é o que mais faz parte do currículo dela, tá, gente? Débora, eu tô muito feliz de você estar aqui, porque a gente até tava falando isso agora mais cedo, né? Porque as pessoas têm medo de falar de dinheiro. E toda vez que a gente toca no assunto, fica todo mundo assim, nossa, mas, né, a gente vai falar disso? E eu acho isso, assim, tão normal, mas não tive exemplo em casa, nada disso. Muito pelo contrário, meu pai é militar, então o negócio dele lá em casa é falar que se você não for concursado, vamos ver o que você vai resolver da vida, né? O que vai dar da vida, enfim. Só que eu sempre fui essa pessoa que gosta de aprender, né, que gosta de ir atrás e tudo. E eu acho que as pessoas têm muito medo de falar de dinheiro. E eu acho isso errado. Eu não sei, mas eu acho isso errado porque o dinheiro tá aí, né? Como se diz, não foi a gente que criou o capitalismo. Você chegou no capitalismo agora, então a gente precisa falar de dinheiro. E ele é muito importante para tudo que acontece na nossa vida, né? Mas pra gente começar um pouquinho a falar sobre o que eu quero trazer, as perguntas para você também. Mas eu queria saber um pouquinho da sua história. Você sempre gostou de contabilidade? Como é que você chegou lá? Tem caso na família? Minha jornada é grande, né? Embora eu seja novinha, mas a minha jornada é grande. O meu sonho era ser militar. Mentira. Militar. Sonho. Era meu sonho. Estudei, fiz prova, mas não era isso. Os planos de Deus não era isso. E aí minha mãe é contadora, né? Minha mãe, ela se formou, trabalhou na fábrica. Então, quando ela trabalhou na fábrica, ela trabalhava já no escritório, na parte contábil. E quando ela casou com meu pai, ela teve que sair da fábrica, porque naquela época não podia trabalhar na fábrica casada. Tinha isso, né? Gente, como assim? Há 42 anos atrás não era, mas, não mas podia. casado só por casar ou casado porque casado com alguém que trabalha junto? Não, casado. A mulher, quando casava, não podia trabalhar. Tinha essa coisa lá atrás, né? Que bom. Era assim. Vitor, não tá podia. Escutando, né? E aí, o que acontece? Aí minha mãe saiu, e aí chegou, aí veio meu irmão, e logo depois minha mãe começou a trabalhar. E aí veio essa longa história, e minha mãe começou a montar o escritório. Então fundou o escritório, né? Antes chamava-se da Contabilidade, e que era o nome dela. Legal. Aí ela ficou com o escritório muito tempo, e com isso... E muita coragem também, né? Porque ter saído coragem. do emprego porque casou, aí depois abre sozinha, né? Ela trabalhou, na verdade, primeiro num escritório, e aí depois de contabilidade. Aí depois ela decidiu montar o próprio escritório. Empreendedora assim, que era na sala da casa que a gente morava. Ah, mas tá ótimo. Que hoje é onde é o escritório. Ali embaixo, na parte de baixo, foi onde que ela começou e guardava os livros. Antigamente, contabilidade guardava-se os livros. Né? Tinha as escrituras que faziam tudo papel. Coisa. E ela guardava no guarda-roupa dela. Não tinha onde guardar. Não tinha onde guardar. A mesa do escritório da minha mãe era uma mesa que meu pai achou no lixo. Meu pai achou e reformou a mesa, colocou vidro, arrumou para minha mãe trabalhar. Então, e você lembra disso tudo? Ela conta. Assim, eu lembro poucas coisas, né? Era algumas coisas também. Era novinha. Mas eu lembro, assim, meu pai arrumando, eu lembro dela guardando as coisas, a gente, né, ela fazia tudo, porque meu pai era doente, então meu pai sempre foi doente. Interessante que a profissão de contabilidade é antiga mesmo, né? É muito antiga, muito antiga. Porque assim, eu acho que é porque também ninguém tem contato, se você não tá, né? Se você não tá empreendendo, né, assim, não sei. E aí, o que acontece? Aí depois disso, aí minha mãe ficou com o escritório, aí foi montando, foi crescendo aos pouquinhos. E aí eu me formei. Né? Formei na escola, terceiro ano, e aí eu falei assim, e agora? E minha mãe não aceitava que você não podia fazer nada. Você tinha que fazer alguma coisa, você tinha que formar e fazer alguma coisa. Aí eu falei assim, então eu vou fazer contabilidade, porque eu ainda não tinha passado na prova do militar, né? Porque não estudei o suficiente. Vou fazer contabilidade enquanto eu não passo era exército, polícia, alguma coisa específica? Era polícia que eu queria, na polícia. Aí pegou, porque no exército ainda tinha poucas mulheres, no exército era muito pouco. Imagino. Aí pegou, eu fui fazer na escola de comércio aqui em São João. Chegou na escola de comércio, naquele ano não ia ter curso.
Não teve o curso. Não teve gente o suficiente, aluno suficiente para fechar o curso. Eu falei assim, não, mas aí minha mãe, você não pode ficar sem estudar, você tem que fazer e tal, tal. Aí a gente foi achar mais próximo Barbacena. Aí eu fui fazer Barbacena, trabalhava o dia inteiro e voltava. Eu formei em Barbacena, eu fiz isso durante um ano, cansei, aí eu fui morar lá, enfim. Né? Aquela estrada, uma beleza, Exatamente. enfim. Você ia de van também? Ia de van, todo de ônibus. Eu era a primeira a ser pega e a última a ser entregue. Débora do céu. Nossa, que... É muito pesado. Fora muito assim, pesado. eu trabalhava o dia inteiro, eu saía do serviço, Também. pegava o ônibus, ia pra Barbacena, chegava aqui meia-noite, meia-noite e meia, quando não tinha acidente, enfim. Isso, aquela estrada de Barros era muito mais perigosa que hoje, enfim, tinha muita coisa. E aí, então, eu formei e fiquei trabalhando com minha mãe um tempo no escritório. Ia ajudando, fazia a parte do departamento pessoal, foi onde que eu comecei no departamento pessoal. E aí, teve uma época, não me recordo a data certinho, veio uma empresa quando fez o aeroporto aqui em São João. E aí eles precisavam de gente para acompanhar a empresa, na parte contábil. Eu falei com eles assim, eu vou. Porque meu sonho é crescer. Eu não queria ficar naquilo ali. Eu falei, eu vou. Mas você vai largar sua mãe? Foi. Ela tem vou largar minha mãe, vou largar a profissão, vou largar a empresa só, vou largar minha mãe. Aí fui, fiquei 2 anos fora. E nesse tempo lá, eu já estava... eu morei em Carmo do Cajuru, que é perto de Divinópolis. Então, tudo se resolvia em Divinópolis. E ali resolvia... Então, eu conheci bastante aquela região. Eu comecei a montar meu próprio escritório. Lá. Eu já tinha umas empresas, o pessoal estava começando a me conhecer. Só que aí, a empresa acabou o serviço que fazia lá. Aí eles me transferiram para Bicas, que é perto de fora. Aí, quando eles me transferiram, eu falei assim, para mim não dá mais. Porque você já estava atendendo lá. Eu já estava atendendo lá, e aí eu queria fazer a faculdade, meu sonho era fazer a faculdade. Eu falei assim, e aí você tá vendo que nesse processo tudo eu fui envolvendo, contabilidade entrou na minha vida e eu não saí mais. Verdade. Ela foi entrando, foi ocupando o espaço, e aí eu não fui seguir a carreira, fiquei na contabilidade. E hoje é uma coisa que eu amo, né? E aí eu voltei para São João, pedi demissão, voltei para São João, aí fiz a contábeis, e aí eu fui me aperfeiçoando. Aí quando no finalzinho do curso, e aí eu voltei, minha mãe não tinha vaga para mim no escritório. Não tem vaga para você aqui mais. Eu falei, não tem problema não. Eu falei com ela, não, mãe, eu arrumo emprego. Arrumo outro emprego. E arrumei um emprego, fui para uma empresa, e a empresa, na época do silício, eu trabalhava no escritório. Tudo na parte contábil. Aí nessa época lá, a empresa, houve a crise do silício. E afetou a empresa que eu trabalhava. Eles começaram a mandar todo mundo embora. Mas eu era do RH, né, que fazia... Você que mandava as pessoas embora, né? Mandava as pessoas embora. Ruim. Não, é uma péssima história. Com certeza. E porque eles não tinham como pagar. Veio a crise, não recebia, não vendia, e, né? Aí eu comecei, os funcionários saíam e levavam na justiça. Nossa! Aí a Débora aprendeu a fazer processo na Justiça do Trabalho. Então, comecei a fazer os processos, né? E lá, quando eu ia na Justiça do Trabalho fazer os processos, conversava com a juíza e tal, aí uma advogada viu eu fazendo serviço, uma advogada, ela chama Conceição, eu nunca vou esquecer dela. Ela nem me conhecia, ela me chamou um dia no escritório dela, falou assim, Débora, eu preciso de uma pessoa para montar um RH numa empresa aqui. Você topa? Eu falei assim, topa. Frio na barriga, né? Porque eu era responsável, trabalhava, fazia, mas eu ia assumir a responsabilidade sozinha. Aí fui, trabalhei nessa empresa, foi uma experiência maravilhosa, muito boa, e enquanto isso, né, e minha mãe lá no escritório. Aí eu fazendo faculdade. Aí quando chegou no final da faculdade, eu falei assim, agora eu não posso trabalhar mais para uma empresa, eu preciso trabalhar para mim. Aí minha mãe falou assim, não, você volta pro escritório, e aí a gente faz igual eu faço com a Bianca. Ela foi me dando umas empresas, fui fazendo um serviço. Aí peguei, aí assumi o escritório, fui organizando, ela já foi ficando mais por conta de atender cliente, e aí eu fazia o serviço, e comandava o escritório, administrava. E aí ela via que eu administrava, atendia bem, chegou a aposentadoria dela. Chegou o dia da aposentadoria dela, ele entrou, aposentou, assim que saiu a aposentadoria, 5 meses depois, ela, tchau, não quero mais, se vira, o problema é seu. E ela não sabe mais nada que acontece no escritório. Ela não quer nem saber o que acontece, porque assim, a contabilidade é maravilhosa, mas é muito desgastante. Muito cansado.
Ô, Débora, então, entrando um pouquinho, assim, mais no nosso tema mesmo, que é dinheiro e sanidade, será que dá para ter os dois empreendendo? Porque eu acho que a maioria das pessoas querem saber disso mesmo, né? Vamos começar pelo básico. O que você acha que envolve, assim, no emocional da pessoa, que muita gente não entende que tem que separar o dinheiro da empresa da pessoa física? E assim, eu falo que muita gente não entende porque na minha própria volta eu já tive que explicar muito em papel. Assim, do meu jeito, né? Nem conhecimento de contabilidade, nem nada, não. Mas porque, pra mim, na minha cabeça, sempre foi muito óbvio isso, né? Empresa, pessoa física, pessoa física. E muita gente não consegue entender isso, né? Tem gente... eu fui até num evento, acho que cheguei a comentar com você, fui num evento, que era um evento de social media, e aí foi uma contadora palestrar lá, que ela se posiciona como contadora digital e tudo mais, e ela perguntou assim, quem aqui trabalha já profissionalmente, tipo assim, é dono da própria empresa, né? Tipo, tem a própria marca. Aí, quase 100% das pessoas levantou a mão. Ela falou assim, quem aqui tem CNPJ? Ninguém. Nem 20%. Eu falei, como assim, gente? Que mundo que você vive? Como que você tá trabalhando, então? E principalmente, eu acho que também nessas profissões que não tem órgão, que não tem regulamentação mesmo em si pra você exercer, acontece muito isso. O que você acha que acontece desse meio do caminho? Ou qual que é o caminho que você precisa dar de recado para as pessoas, que isso é muito importante? É que as pessoas começam a empreender e falam assim, vamos. E não para entender o que tem por trás daquilo ali. Modelo de negócio, o que você precisa. Um plano de negócios, né? Que ela tem que separar, que ela tem que ter a pessoa física, que ela tem que ter o CNPJ. Então ela assim, vai. Então eu vou... Eu até acredito que assim, a gente tem que começar. Tem que ir, né? Eu sou a favor do tipo assim, não precisa ficar esperando ter tudo certinho para começar, não. Se você for esperar o certo, você nunca começa. Então você tem que começar. Mas também você tem que procurar informação. E aí as pessoas não procuram informação. Elas têm muito medo de ir até o contador. Tem. Para poder, assim, parece que tem uma parede entre nós e as pessoas, e entre os empreendedores. Eu sinto isso na pele, que mesmo às vezes a pessoa tendo um contador, ela não procura o contador. Ela tem dúvida, ela não procura o contador. Procura outra pessoa aleatória, né? Procura internet. Eu procuro vocês. Eu encho o saco do Daniela todo dia. Mas nós estamos lá justamente para orientar. E quando a contabilidade, o empreendedor anda junto com a contabilidade, ele cresce. Então, os dois têm que caminhar junto. E a pessoa física tem que caminhar junto com a pessoa jurídica. Exatamente. E aí, o que entra o que acontece com as pessoas? É o emocional das pessoas. Então, a pessoa que tem um problema emocional, se ela tem um problema nisso, ela também não consegue caminhar tudo junto, ela não consegue ordenar tudo junto. Por quê? A gente tem que ter tudo muito bem separado. Até a vida pessoal, a vida profissional. Porque se você não tiver isso separado, você mistura tudo, aí você não consegue fazer nenhuma coisa nenhuma. Confusão. Não, uma bagunça. É uma verdadeira bagunça. Depois, para você poder organizar tudo isso, não consegue. Vai virando uma bola, virando uma bola. São difíceis as pessoas que conseguem se organizar, colocar tudo em ordem quando começa nessa bagunça. Depois já tá na confusão, né? Tem jeito, tem solução. Mas é mais difícil. Aí você vai pegar o caminho mais longo. Sendo que você pode fazer o caminho mais curto. Consertar sempre vai ser o caminho mais longo, né? Mais longo, com certeza. É verdade. Mas os clientes, os empreendedores, eles têm que entender que ter informação, buscar informação antes de começar um negócio é fundamental. Isso é fundamental. Senão ele vai atrapalhar o crescimento dele. Tem uma coisa que eu sempre falo, que assim, a gente nunca tem que se perguntar como que faz tal coisa que você não sabe. É quem vai me ajudar com isso. Então, quem eu vou procurar que já sabe, ou que já passou por aquilo, ou que tá dentro da área, que sabe o que tá falando, né? Que vai me ajudar nesse quesito. Porque se você não sabe, você não sabe. Então, quando você vai pro caminho do como eu faço isso, você não vai conseguir solucionar. E não vai ter Google ChatGPT também que te ajude, porque se você não fizer a pergunta certa, ele vai te dar a resposta errada. Então, eu acho que é o quem mesmo. É o quem que você vai buscar, quem que você vai perguntar. E tem muita gente hoje ainda com medo de fazer isso. E uma outra coisa que eu vejo que eu acho, assim, bem errado mesmo, até por isso também um dos objetivos do nosso podcast aqui, que é as pessoas enxergam, e eu vou falar isso acho que em todos os episódios, as pessoas enxergam só lá na frente, só o grande. As pessoas só veem o lucro, só quer ver o ganhar.
Não, mas até Pode de buscar as programar. pessoas certas, né? Por exemplo, se eu tenho você aqui, se você é minha contadora, eu posso perguntar pra você? Não, mas eu quero perguntar pro João lá, que tem milhões de seguidores e que né, e aquilo outro, que atende fulano de tal, e eu não tenho acesso a ele. E aí, por que não perguntar as pessoas que sabem exatamente a mesma coisa e tá aqui do nosso lado? Tá perto. Eu acho que tem muita gente que tem receio disso também, de buscar quem você tem acesso. Sim, sim. As pessoas têm muito medo, né? Na verdade é isso, porque todo mundo tem medo. É de tudo. Medo de tudo. Mas não tem medo, às vezes, de empreender. E aí, às vezes, as pessoas empreendem porque começa do nada, mas aí ela não sabe que a parte mais importante do empreendedorismo é você ter uma pessoa aliada que vai te orientar. Aí ela Você tem um começa, mentor ali, vai alguém. tocando, mas não se preocupa com isso. E isso, muitos empreendedores que cresceram, que hoje estão aí no auge, eles começaram do nada. E sem informação nenhuma. Mas eles foram buscando. E para crescer, você tem que buscar. Ai, eu já quebrei muita cabeça, Tem que Débora. buscar. Do céu, eu chorava de madrugada por causa de planilha financeira, porque eu queria que o negócio fizesse sentido e batesse. Só que eu não tava conseguindo achar uma lógica com que aquilo, né, ia fechasse, né? E aí uma cliente minha que me ajudou. Aí ela falou assim: Letícia, calma, respira, eu vou te mandar a minha planilha aqui. Você só vai preencher que você vai ver que vai dar certo. O meu problema não era nem o que eu ia fazer, era o resultado que ia gerar naquilo tudo, assim, Sim, né? sim. E aí eu passava, quando um negócio ali não batia, eu passava a madrugada chorando. Aí, na marra, eu aprendi que é melhor conciliar o caixa dia a dia do que você deixar pro final do mês, porque, né, isso tudo vai fazer sentido melhor assim no final. Porque o dinheiro entra dia a dia. No dia, todos os dias você tem receita e despesa. É muito mais fácil. Então, é mais fácil você pegar e lançar ali no dia a dia e você acompanhar. E aí, o que acontece? As pessoas não fazem o isso também. Elas não acompanham. E aí, uma coisa que eu falo, e às vezes as pessoas falam assim, hoje a gente tem aí, né? Tem sistema, tem programas, tem planilhas, mas eu sou muito a favor ainda do caderninho, para quem tá começando. O caderninho, Letícia, o caderninho, ele é essencial. É porque também, se você não souber o por trás ali, né, de como funciona, mas nem vai isso, ser um programa também. É você pegar a rotina cognitivamente. Para você fazer. Porque se você não tiver rotina, você não faz. É porque tem gente que é mais digital, mas eu acho que o ato de você escrever também, eu acho que ele funciona melhor até hoje. E aí, o digital, ótimo, maravilhoso, tudo muito mais fácil, a gente consegue os relatórios mais precisos. Mas quem tem disciplina. Quem tem disciplina. E se não tiver disciplina, gente, a melhor coisa é o caderno. Eu sou muito falando, ainda falo assim, eu até costumo falar com os clientes, mas eu falo assim, os clientes não fazem, são poucos que fazem, né? Eu falo assim, gente, pega o caderno, sabe aquele caderno do filho que sobrou aquele tanto de folha lá atrás? Pega ele mesmo. Pega ele mesmo, começa a fazer ali, anota as receitas, despesas, que a maioria dos empreendedores não sabe o tanto que recebeu, nem o tanto de receita, nem o tanto de despesa. Aí aquilo ali vira uma bagunça. Aí quando você pergunta, você fala, ué, mas não sei não. Você teve lucro? Não teve lucro? Aí eu faço essa pergunta. Assim, teve lucro na sua empresa? Porque aí eu faço pergunta que eu acompanho o faturamento. Mas às vezes ele fala assim, não tô tendo ganho nenhum na empresa. Aí você vai, vem cá, a gente mostra. Lógico, não tá tendo, porque ele não controla e tá tudo bagunçado. E aí entra na questão, porque muitos empreendedores misturam a pessoa física com a pessoa jurídica. E aí o que ele faz? Então ele vai lá, entrou tudo lá na empresa, entrou 50 mil. Aí ele foi, pagou a escola do filho, pagou IPVA, IPTU da casa, mais o aluguel. E aí, às vezes, até esquece de pagar os impostos da empresa. Eu nunca fiz isso, graças a Deus. Então, assim, faz aquela mistura. E aí, o que acontece? Ele tem que entender que ele tem que separar. Pessoa física. O que é a pessoa física e a pessoa jurídica? Pessoa física, então existe a Débora, pessoa física, existe a Débora, pessoa jurídica, que é a dona da Soltconte. Então, o dinheiro que entra ali na Soltconte não é meu. É da empresa. É da empresa. E o erro dos empresários hoje está aí. Exatamente. Porque o dinheiro entrou na empresa e aí ele vai lá e paga tudo, né?
Paga tudo. Faz Ou ao aquela contrário, tem bagunça. gente que paga tudo, e aí o que sobra, você pega e aí E no gasta. mês você gasta. Pega e gasta, faz nada. E não Exatamente. investe na empresa, não Uhum. faz uma reserva para a empresa, porque pode acontecer imprevistos. E aí a gente vê uma realidade que foi a pandemia. E tem a previsibilidade de caixa também, né? Que se você tem um CLT, por exemplo, você tem que ter o dinheiro para caso acontecer alguma Exatamente. coisa, enfim. Então, que aí é um exemplo que, E por se exemplo, você, quando se veio a você acha pandemia... caro contratar alguém, experimente mandar embora. Então, Experimenta mandar embora. mas aí, se tiver reserva, se você tiver planejamento, não E tem problema. organização. E organização. Pois é. É o que eu falo, que às vezes eu quando vai contratar funcionário, eu falo assim, ó, o ideal é a gente faz uma previsão, quanto que fica, quanto que um funcionário, qual que é o valor de um funcionário no mês, né? Uhum. E você tem que guardar isso por mês. Faz uma previsão, faz um caixinha. E se precisar mandar embora, você tem o dinheiro. Você tem o dinheiro. Isso não é só para os funcionários. É para É tudo. para né? tudo. Você tem que ter, então, porque aí o que eles fazem? Recebe, gasta tudo. É Não isso. tem dinheiro para pagar os funcionários, não tem dinheiro para pagar imposto. Exatamente. Vai virando aquela bola de neve. Aí vira para mim e fala assim, Débora, tem lucro na empresa. Mas às vezes ele tá andando de carro novinho Uhum. e não tem o dinheiro. Porque como que ele comprou o Verdade. carro Como que ele comprou o carro? com um salário mínimo, que é o que a gente faz uma retirada pro labore, se a maioria faz retirada pro labore de um salário mínimo. Ô, Débora, aproveitando que você entrou nesse assunto de Prolabore, tem gente também que não sabe o que é Prolabore, o que é lucro. Vamos tentar explicar pro pessoal, assim, né, como o pessoal fala, né? Como se você estivesse explicando pra uma criança. De 5 anos? Uma criança De 5 anos, né? Tem que ser de 5 agora, né? Mas entre, né, tipo assim, pra quem não sabe, gente, tem totalmente diferente o Prolabore, é diferente do lucro. E, enfim, faturamento, é muita coisa envolvida nisso. Então, vamos tentar explicar pro pessoal um pouquinho, assim, pra eles entenderem. O Prolabore é uma retirada que a gente faz quando você administra a empresa. Só que hoje eles fazem a retirada do Prolabore de um salário, né? Pra não pagar mais imposto. Só que o certo, e um dos erros que os empreendedores cometem, muito grande, é não se pagar. Não ter um salário para si. Faz a retirada do Prolabore de um salário mínimo, não sobrevive com um salário mínimo. E aí é onde que eles mexem lá na questão do dinheiro da empresa. Então, o Prolabore é um salário que o empreendedor tira por estar administrando a empresa. Esse é o Prolabore. O lucro é depois de apurar, né, receita, despesa. Então, ali aquele que tem ali, ainda tem as reservas, que a gente tem que fazer as reservas, aí tem o lucro. Que a reserva meio que entra na despesa, né? Tem que ter as reservas. É fundamental. Então, vai ser as despesas, a reserva, aí você apura o lucro. Que é o que, vamos dizer assim, é o que sobrou. Sobrou, né? Mesmo tirando a reserva. Tem que tirar a reserva. Porque também, às vezes, só faz receita e despesa e não faz uma reserva. O ideal é que você faça uma reserva. Né? Para poder pagar uma coisa futuro. Uma despesa futura, um imprevisto, né? Igual teve a pandemia. Muita gente quebrou na pandemia por causa que não tinha reserva. E aí, onde que fechou fazer, né? muito comércio. Não tinha. Né? E aí, o faturamento... Então, a gente falou Prolabore, a receita e o lucro e o faturamento é o que, de fato, ele recebe da empresa. E aí tem um detalhe no faturamento. O faturamento é tudo que entra na empresa. Porque, principalmente hoje, nesse mundo de infoproduto, né? Aí que a galera fala, fulano de tal faturou milhões. Ele só faturou, mas ninguém fez a conta do que não saiu. É o lucro dele. Exatamente. Aquilo ali não é o lucro. E aí tem uma coisa que eles estão esquecendo muito, porque com tudo que acontece no Brasil, né, o Brasil geralzão mesmo que eu falo, eles recebem dinheiro, não entram no faturamento, não coloca, ele não conta, e não conta com o que entrou na conta. E às vezes recebe o PIX, também não soma o PIX. Então você tem que somar tudo para você saber o real faturamento, que entrou em dinheiro. É porque muitos não declaram que entrou em dinheiro. Isso é a realidade do Brasil. Cara, eu tenho pavor de quando eu chego no estabelecimento que eles falam que só recebem dinheiro. Já começa por aí. E aí ele não sabe qual que é o real faturamento dele, porque ele não. Aí entra onde que ele não consegue controlar. Ele não consegue controlar o dinheiro. Muita gente, a gente ainda tá falando da pessoa que chega no final do mês e fala, não tenho dinheiro. Mas ainda tem muita gente que acha que tem e não tem. Né? E não tem. E acha que tem, não no sentido de se achar, mas no sentido de falar assim, nossa, tô ganhando dinheiro pra caramba. Mas como você tá ganhando dinheiro? Você não tá pagando imposto direito, que tem que pagar. Você não tá, né, fazendo as obrigações que tem que fazer de uma empresa, obviamente você tá ganhando dinheiro. E por mais que a tributação seja
muito alta no Brasil, né? A gente paga muito imposto. Eu não sou a favor, né? Não sou assim. Mas não foi a gente que Mas fez as não, regras. não faz sentido. E não você foi a não gente pagar. que fez as regras, exatamente. Então, o processo, aonde a gente vive aqui, é isso. Então, não justifica você não pagar, você sonegar. Porque você sonegando, você não está sabendo qual que é o seu real faturamento. Você deixou de declarar o que recebeu dinheiro, isso é realidade. Todo mundo faz isso. Todo mundo. Até os grandes. Até os grandes empresários fazem isso. Mas aí você não está sabendo qual a sua real. Eu acho que até para fazer isso você tem que ter organização. Muita. Até para sonegar você tem que ter organização. Não é tão simples assim. A organização da empresa é fundamental. Fundamental. Porque se não tiver organização, você vai pro buraco. Você vai indo, vai virando uma bola de neve, vai virando uma bola de neve, vai virando... Chega uma hora que não... As pessoas têm muito preconceito quanto a questão do pagar imposto. Não vou pagar imposto, não. Ah, eu sou... O governo é meu sócio, não. Mas eu acho que isso é de uma ignorância. Que é o que eu falei, não foi a gente que inventou. É preferível, Letícia, né? Você pagar o imposto e ficar tranquilo, você poder usar o dinheiro ali como quiser, tranquilamente, ou você não pagar o imposto. Coloque imóvel, gente. E guardar o dinheiro. Compre imóveis, tá tudo certo. E aí você pega o dinheiro, você não pode declarar. Você não pode comprar nada. Pode comprar, porque a gente tem que declarar. Você tem que informar. Aí você comprou um bem. E aí, cada vez mais, esse processo vai se tornar mais difícil. Quem vem chegando a reforma tributária, que ela está aí na nossa porta, e as pessoas que não tiverem organização, elas vão quebrar. Não tem mais o que fazer, né? É. E por que o pessoal tem tanto medo do imposto de renda assim, né? Falta de conhecimento. Exatamente. Falta de conhecimento. Boa, muito bom. Sabe por quê? Quando se tem conhecimento, porque nem o imposto de renda é o seguinte, a pessoa tem medo porque ela não conhece. E aí ela acha que, assim, toda vez que ela fizer um imposto de renda, ela vai pagar. Eu vou fazer imposto de renda, eu tenho que pagar, porque a gente fala assim, eu tenho que pagar, não sei, eu vou pagar 10 mil esse ano de imposto de renda. Mas nem sempre é isso. Então você tem que ter conhecimento, você tem que procurar um profissional que entenda para poder te instruir o que você tem que fazer. Porque às vezes nem sempre você vai pagar. Então às vezes você vai restituir. Tem gente que quando tem retenção na fonte, tem restituição. Restituição é quando você recebe um dinheirinho também, tá, gente? Você declara o imposto, aí você vai receber um dinheirinho também. Então, porque aí teve retenção. Não é só pagar. Quando teve retenção na fonte. Se tiver retenção na fonte, então você consegue, dependendo das deduções que tem, você consegue restituir aquele valor. E entendeu? O que é o imposto de renda? Por que é tão importante assim a gente declarar e tudo mais? O imposto de renda, você declara a sua renda. E você recebeu. Porque tudo que a gente recebe é tributado. Lógico que tem algumas exceções, né? Por exemplo, uma pessoa aposentada com uma moléstia grave, uma doença grave, vamos dizer assim, ela é isenta de imposto de renda, mas não isenta de declarar. Ela tem que declarar. Ela é isenta de pagar o imposto. De pagar o imposto. Mas todo mundo tem que declarar. Mas ela tem que declarar. E tem gente que recebe muito além, mas tem que declarar. E aí, o governo quer o quê? Saber o seu tributo. É só você contar lá, gente. Contar, ganhei nisso aqui. E é onde entra a nota fiscal. Nota fiscal. Eles pedem nota fiscal para fazer as deduções. Que é outra coisa também que eu fico pra morrer quando eu peço nota fiscal. E a pessoa fala, pode ser uma notinha? Eu falo, não, nota fiscal. E tem outro detalhe. Por exemplo, você vai num médico, dentista, né? E fala assim, eu quero recibo. Dinheiro ainda. Eu quero recibo. Não. Com recibo é mais caro, não pode mais, porque agora tem uma lei que não pode. Né? Com recibo é mais caro. E não pode dinheiro. Mais o quê? Eles não podem diferenciar, fazer essa diferença. Até que enfim, né? Saiu uma lei que, eu não me recordo qual a lei que foi, mas não pode, porque tem que ser um preço único. É R$400 a consulta, é 400. Em dinheiro, em Pix, não importa ou sem nota fiscal. Ou sem nota fiscal. Por que ele tá errado? Aí tem isso, tem um monte de empresa que faz isso. Tá errado. Você vai precisar de nota? Eu falo, óbvio. Eu já respondo, óbvio. E aí tem um erro, você sabia que tem um erro nisso tudo? Porque também não pode aí? cobrar mais também. Mas tem um erro nisso tudo, Letícia. Sabe o que acontece? A empresa fala assim, com nota ou sem nota? Aí pode ser sem nota. Aí você vai e paga em Pix. O Pix caiu aonde? Exatamente. No banco. Na banca. E você acha que a Receita não sabe que esse Pix entrou? Aí gera uma confusão, gente. Mas eu não gosto, assim, eu brigo. Não, tem que ser com nota.
Tem que ser com nota. E é porque fica tentando. E aí, vamos Não, supor que... mas eu acho absurdo eles cobrarem mais caro por causa de nota, Não, né? é Eu já pago absurdo. meus impostos, tem que pagar uns bonitos também. Absurdo, Eu já tô absurdo. comprando o produto dele, eu já tô pegando o E aí, serviço onde que dele. você eu acha que pago tá o mais. erro nisso aí? Em quem aceita. Em quem aceita e ele também. Porque se ele tá fazendo isso, ele não sabe precificar. Não, ele é o mais errado, com certeza. Ele não sabe precificar o produto não, dele. ele é o mais errado. Mas levando em consideração também que a gente tá falando de conhecimento também, também é isso. Não sabe precificar o produto. Aí ele vai e joga isso aí. Então, eu falei precifica e disso fala assim, hoje. ó, o meu preço é R$500. E emite nota pra todo mundo. Pronto. Pronto. Não, já teve cliente que brigou comigo. Não te pedi nota, não. Falei, ô, peraí, E cara. eles não gostam de passar CPF. Não tô. Não pode emitir nota você no quer, meu não. nome, não. Não emite nota no meu nome, não. Ainda manda pro nome da esposa, manda pra... Eu falei, não interessa, eu vou emitir Mas nota. aí, olha pra você Recebi, ver. tô emitindo nota. Nós, como empresários, vamos jogar bem aqui nós mesmos. Eu recebo. Então, eu faço a contabilidade, né, da TACO, recebo lá os honorários, não declaro. Cadê a nota fiscal dele? Não, eu tiro todo mês, nota fiscal. Tiro todas as notas Você que é minha fiscais. contadora, você que se vira. E aí, eu tiro tudo. Gente, não tem como. Não tem como, Não tem como, condição, não. E eu também não posso fazer errado, né? Eu próprio Exatamente. emito nota de tudo. E aí recebe. Então, você recebeu o dinheiro, não declarou, não emitiu nota, enfim. Aí você foi lá, comprou um carro de 200 mil. De onde saiu esse dinheiro, Da meu? onde saiu esse dinheiro? Da Exatamente. onde? Como que você comprou um carro, se não entrou nem na empresa, nem na sua pessoa física? E aí? De onde você tirou isso? De onde você tirou? Porque o imposto de renda da pessoa física, o imposto de renda é da pessoa física. As pessoas confundem muito isso. Aí fala assim, da minha empresa já fez imposto de renda? Da empresa a gente faz declarações, enfim, tem várias obrigações. Declarações mensais, assim, vamos dizer. Sim, Né? mensais e tem as anuais também. São várias obrigações que a gente cumpre. Mas o imposto de renda em si é da pessoa física. Aí, gente, pra quem acha que contador é só mandar o imposto pra você pagar, eles trabalham, tá? Eles fazem um monte de coisa aí que eu não tô nem afim de aprender, de saber também. É cada um São muitas obrigações. Você sabe uma coisa que eu brinco? Quem tinha que pagar o contador era o governo. Porque, na verdade, nós trabalhamos para gerar informação para o governo. É mesmo, é verdade. Vocês que os informantes. Nós somos informantes. Informantes do governo aí, ó. Informantes. Tá e eles tinham que valorizar muito o contador. Porque nós que levamos as informações, nós que instruímos clientes para poder, né, o que eles têm que pagar, como que é as declarações, as obrigações. E é o contador que faz. Mas, enfim, não tem valor. E você tem alguma história, assim, de algum cliente, Débora, ou que tava no buraco e aí vocês conseguiram resolver? Ou o contrário, que desistiu no meio do caminho? Tem várias. Conta uma legal pra gente, interessante. Tem um cliente meu lá, e ele é meu cliente até hoje. Ele foi no fundo do poço. Ele começou, a empresa dele estava caminhando, quando aí veio a pandemia. E aí, na pandemia, ficou fechado e tal, e ele lutando dia a dia ali. E quando as coisas começaram a funcionar, os funcionários, todos os funcionários, eu tinha 4 funcionários, os 4 levaram na justiça. 4 levaram na justiça. Você voltando uma pandemia, não tinha dinheiro, e nós sentamos, fizemos uma reunião. Qual que é a importância da gente sentar, planejar e organizar? E saber a realidade, né? Porque tem gente que tem medo de falar que também. Que tá... E não esconder. Não esconder a realidade. Porque eles, é igual advogado. As empresas escondem do contador, né? Esconde a realidade. Eles têm medo da gente saber. Só que eles não entendem. Quanto mais eu souber da sua realidade, mais eu consigo te ajudar. Porque eu tenho as informações para te orientar. E aí nós sentamos e planejamos. Eu falei assim, olha, vamos fazer a gente mês a mês, quanto que vai entrar, quanto que vai sair. Direitinho, vamos fazer aqui um planejamento, uma estratégia. Tivemos que contratar advogado para poder fazer É até um caso engraçado. Uma funcionária dele teve a ousadia de tirar foto do estabelecimento e colocar no processo. Eu falava, tipo assim, para mostrar que ela de fato trabalhava lá e que ele lutou com muita dificuldade. Foi muita dificuldade. Ele não deixou de pagar, assim, algumas coisas, algumas obrigações, ele não pagou, tinha dinheiro. O negócio dele fechou 100%, foi um dos últimos as coisas a abrir.
Não, e o interessante é que também, dentro disso, dessa questão do funcionário e tudo mais, tem muito que fazem isso também, porque eu escuto história também de amigas minhas e tudo, né? E tipo assim, ele tá ganhando dinheiro, só tá ganhando dinheiro. Eu atendi um cliente que entrou 5 mil reais pra ele. Aí eu tenho que. Nossa, eu dou um sermão, Débora, que você não faz Meu ideia. patrão tá ganhando muito. Exatamente. Ele fez uma venda lá de 100 mil. Tipo assim, não, fui eu mesma que atendi, eu mesma que vendi. Eu falei, cara, você sabe quanto você custa? Já começo por aí. Então, aí eles veem, tendo as coisas, porque a despesa de uma empresa é muito alta. E aí o funcionário não sabe que a despesa é alta. Então, aí só um adendo entre disso. Você acha que é viável, não a fundo, mas esse tipo de coisa, o funcionário ter ciência, assim? Porque tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Acho que também depende do modelo de negócio. Então, depende do modelo do negócio. Tipo assim, de você abrir. Não precisa abrir os números 100%, mas assim, abrir no sentido de, não sei, às vezes num nivelamento de consciência, talvez. 2 pontos que eu acho. Eu acho que a gente tem que abrir algumas coisas e mostrar para o funcionário qual que é a despesa para poder manter ele ali, para mantê-lo e para manter a empresa, né? E outro, eu acho que ele não tem que saber, não, mas vai depender do tipo de funcionário. Porque tem funcionário, no primeiro momento, gente, com 10 dias de trabalho, você já conhece funcionário. Tem funcionário que você não pode contar nada. Você já sabe se vai dar trabalho ou não. Sim, claro. A não ser que você não observe. Exatamente. Como você tem que observar seu funcionário, conhecê-lo, né, para você saber se você vai abrir ou não. Mostrar para ele, não. Para ele entender qual que é a sua realidade ali. Porque ele acha que tudo que você está ganhando é lucro. E não é, às vezes, no final do mês ali, você não vai ter lucro nenhum. Não, às vezes você tirou do seu para dar para ele, né? Exato. Acontece, principalmente quem tá começando também. Muito acontece demais. Você paga o funcionário, mas não se paga. E aí você esquece que você também é funcionário da empresa. E aí chega um ponto que, tipo assim, não, você não tá dando pra pagar pra você porque a empresa, de fato, não tá dando o que tinha que dar, né? Exatamente. E aí, nessa história, nós sentamos, aí ajustamos e começamos a pagar. E ele tranquilão. O cliente, não. Ele ficou bem estressado, sabe, na época. Mas aí ele começou a pagar, foi ajustando. E quando foi 2023, finalzinho de 2023... 3 anos. 3 anos. Acabou todos os processos trabalhistas, acabou de pagar, ficou só um restinho de INSS que a gente tinha que pagar. Aí nós começamos a organizar a parte da empresa. E nós pagamos, temos preferência pagar os funcionários primeiro. E aí a gente começou a parcelar os débitos da empresa na Receita Federal. Entendi. E aí, num ano, a gente acertou. E agora, quando ele entrou, 2025, ele entrou zerado. A empresa dele não cresceu. E nisso ele ainda conseguiu fazer reforma na empresa dele. Mas resolveu, pelo menos. Né? Resolveu o problema. E agora ele está começando a andar. Eu acho que agora que ele vai começar a ganhar. Entendeu? Mas assim... E aí, com certeza, muito funcionário não enxerga isso. Não. O salário caindo ali no dia certo, tá tudo certo. E assim, é até um direito do funcionário. Porque se a gente trabalha, você quer receber. Mas só que foi momentos... Eu acho que também tá na questão da decisão, né? De decidir o que vai resolver. E você ter ciência do que vai ser dali pra frente. Exatamente. Tipo, no caso dele, ele tá ciente que ele estaria ciente que ele ia ter que consertar até X tempo. E que isso ia custar algumas coisas. Exatamente. Né? Ele teve que abrir mão de muita coisa. E quando foi... E tem gente que larga. Desiste. Não, teve muitas empresas que fecharam. Considero, com essa pandemia, pra mim, não dá mais. Não dá mais. E você já teve caso, assim, por exemplo, de... não sei, eu não sei nem o que é um valor alto ou baixo, mas, por exemplo, assim, cliente seu que tava, sei lá, endividado, a empresa, né? A empresa endividada em 500 mil, meio milhão. E aí hoje ele fatura e tá tudo certo. E outros que endividou, sei lá, 20 mil, 50 mil e achou que o mundo ia acabar. E não conseguiram nem... Já teve, nem andar. Sim, porque que chega num ponto que você fala assim, meu Deus. Não dá mais. E aí todo mundo aconselha fechar. Exatamente. Às vezes, né, a solução nem é fechar. Porque se ele fechar e abrir um outro negócio, o erro vai continuar. Entendeu? Então, assim, a maioria das pessoas, a gente tem que analisar. Qual que é a situação. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Você tem que muito analisar qual que é a situação do cliente ali naquele momento. Então, se ele está endividado, vamos ver por quê. E a maioria das vezes que eles estão endividados, aí a gente volta lá.
Exatamente. No comportamento. A gente volta lá atrás, é porque ele não soube administrar. Porque o problema nunca é dinheiro. Mesmo que você dá esse dinheiro pra pessoa, o problema nunca é o Você dinheiro. acha que se a pessoa tá com problema de dinheiro, e aí vamos supor que ela ganha na Mega Sena, ela ganhar 1 milhão. Você acha que isso vai resolver o problema Não, dela? muito pelo contrário. Não vai. Porque ela vai cair no mesmo problema. Ela vai gastar tudo que tem. Porque, às vezes, muitas das vezes, a pessoa que gasta muito, que não tem esse controle, isso aí não é só referente à pessoa. Isso aí vem uma coisa, às vezes, que vem lá de trás. Lá de trás. Entendeu? Porque eu falo que o dinheiro, muitas das vezes, né, lógico, cada caso é um caso, muitas das vezes está relacionado a um problema que você teve lá atrás. E outra coisa, eu digo mais, ele é relacionado com... É igual um vício. O dinheiro é um vício. É igual uma bebida. A pessoa que é viciada em bebida. Eu acho que tá dentro do Acontece. comportamento mesmo. Aí ela é viciada naquilo ali. Então, aí ela não tem controle. Porque aí quando você ganha um dinheiro, aí só que você tem com outro problema interno, a pessoa tem um problema interno, o que ela faz? Ela vai lá e gasta tudo. Aí você sabe aquelas pessoas que... Sabe aquelas pessoas que vai lá e compra assim, em vez de ir lá comprar uma calça, ela compra 3, uma de cada cor. E isso é ansiedade. Isso é uma doença. É um vício. Entendeu? Eu acho que isso sempre ela é relacionado ao comportamento. E eu falo que ter dinheiro não é sobre quanto que você ganha, é sobre quanto você gasta. Exatamente. Né? Que tem muita gente que faz muita coisa com pouco, gente. Muita coisa com pouco. E aí todo mundo fica assim, admirado de ver. Ai, fulano de tal. Ou então as pessoas olham e falam assim, fulano de ciclano, nossa, ele ganha bem. Eu falei, tá, mas por que você acha que ele ganha bem? Ele pode até ganhar bem, mas se ele ganhar 10 e gastar 15, ele é mais pobre do que quem ganha 3 e gasta 2. Eu tenho um caso. Na hora que você falou que seu pai é militar, né? Era militar. O que acontece? Um dos casos que acontece muito são funcionários públicos e militares. E o salário deles são fixos. É fixo. Então, todo mês ele vai ganhar X. Então, ele tem aquilo ali. E são as pessoas mais endividadas que tem. Você acredita nisso? Porque ele sempre vai gastar mais. Sempre gasta mais do que ganha. Só porque ele tem certeza de que vai cair no outro mês. Não, aí o que ele faz? Aí porque a gente que empreende, a gente não tem tanto assim. Ele gasta mais. E aí ele vai endividando. Então, por exemplo, aí chegou nesse mês, aí o dinheiro dele não deu, aí ele faz um empréstimo. Aí ele faz outro. Aí quando chegou no outro mês, ele faz outro empréstimo. E também o que ele ganhou do mês, mais os empréstimos, não deu para poder pagar a despesa que ele tinha. Porque acha que ou pegar o dinheiro emprestado, independente do formato, né? Não é uma dívida que você está fazendo. É igual o cartão de crédito, a mesma coisa. Então, o cartão de crédito, ou que você ganha, igual você deu o exemplo da Mega Sena, né? Que você ganha o dinheiro. Não vai resolver o problema. Porque você vai... Aliás, você vai ter 2 problemas. Que além de você pagar o que você está devendo, você vai ter que pagar quem que você começou a dever agora. Exatamente. Então, acho que é um caminho infinito. E aí, o que acontece? A gente volta lá atrás. A pessoa anotar, fazer uma planilha, fazer um controle. A gente sempre vai voltar nessa tecla. E eu acho que enxergar o erro, independente do que ele seja, ele é muito mais fácil de resolver. Exatamente. E aí as pessoas não fazem isso, porque elas têm medo de fazer isso. A gente tem que aceitar. Que se as pessoas, igual a gente falou lá no começo, as pessoas têm medo de falar de dinheiro, as pessoas aceitassem falar mais sobre isso e trocar informação entre amigos mesmo. Não precisa, né? Não quero falar com o contador, não quero conversar, não quero mais. Mas entrar e falar assim, olha, ô Letícia, que eu tô com uma dificuldade aqui, eu tô precisando de uma ajuda, porque eu preciso me organizar. E a ajuda tá na organização e não de emprestar o dinheiro. Não de emprestar o dinheiro. Exatamente. Não de emprestar. Nada. Você vai emprestar o dinheiro para ela, aí ela vai dever o que ela já deve, mas vai te dever, ainda vai dever mais alguma coisa. Ainda vai dever mais um terceiro. Exatamente. Exato. Então, assim, não é isso. Então, não adianta a pessoa ganhar muito gastar mais do que ganha mais do que ganha. A organização, é o controle, você controlar, pegar o caderninho e anotar a receita, o tanto que ganha e o tanto que gasta. E nem tudo tá perdido também, igual o seu cliente, né? Foi 4, 5 anos, né, para resolver. É ter paciência, que é os pouquinhos. E ele ainda teve que, no começo desse ano, pegou fogo lá no negócio dele. Teve uma coisa que ele teve que dar uma reformada, arrumar. E dentre todos os problemas que teve, esse daí que teve um gasto a mais. Mas ele conseguiu e tá caminhando. A empresa dele vai deslanchar. Ainda não tá no ponto que ele quer, mas ele vai deslanchar.
tá conseguindo se organizar, ele vai embora. Então, se fosse pra você dar um conselho pra pessoa, pra qualquer pessoa, ou que tá começando, ou que tá, né, nesse meio do caminho, assim, seria a organização, sempre. Organização é fundamental. A organização. Tem que organizar, tem que anotar. Tem muito... Se discute muito isso, né? Tem gente que fala assim, não adianta, anotar não vai resolver nada. Resolve. Ah, resolve. Você tem que ver o que você tem, Eu acho o que resolve, você pode gastar. É isso que eu ia falar. Eu acho que resolve porque, cognitivamente falando, você tá enxergando, é igual eu falei. Se você não enxergar o problema, se você não enxergar o erro, não tem como você resolver. E um detalhe, disciplina. A organização e a disciplina andam junto. Não adianta você ter ali a organização e não alimentar a organização. Então, você ter aquela disciplina, você criar uma rotina de anotar. Gente, é chato, mas vale a pena. É cansativo. É cansativo. Nossa, mas é necessário. Eu falo que... Você sabe da minha briga com os meninos, né? Quando eles abriram o imobiliário. Gente, não, peraí. Cadê e qual que é o dia do financeiro? Eu fico assim, qual que é o dia da reunião? Qual que é o dia da reunião do financeiro? Qual que é o dia Não, aqui, ó, já arrumei sistema. Falei, não, aqui, ó, é assim que faz e tudo mais. Aí eles falam, ah, tá, depois faço. Não, gente, agora. É pra fazer agora. E agora, uma depois dica já que eu era. dou é faça reunião com você mesmo. É. Faça reunião com você mesmo. Sente ali e coloque os pontos. E até mesmo os pontos onde você está errando, onde você está acertando. E aí, se você vai conseguir ter organização, ter disciplina, ter rotina, anotar. No caderninho, nas folhas do... Não adianta, se você enxergar, se você ler, se você ver ali, né, é muito mais fácil de você encontrar o caminho. Exatamente. Se você não enxergar, ficar a cabeça da gente, por mais que a pessoa tenha uma memória muito boa, nós falhamos. Nossa, depois do Covid eu comecei a falhar mais, tá? E você esquece. Aí, então, sabe, às vezes ela começa a perguntar as coisas pra mim, eu lembro, eu sei onde que tá. Mas assim, depois do Covid eu acho que eu comecei a falhar, tá? Sabe uma coisa que eu falo que as pessoas não ficam? Pega nota de tudo. Não, se você sair e não anotar tudo, o que você faz? Você vai lá, pega notinha. Nota. Notinha. Então você não se perde. Não só notinha, nota fiscal também, galera. Exato, pega a notinha, pega o cupom, porque aí com tudo ali, então você não vai ter tempo de fazer hoje, mas você junta. E vai lá, anota no dia da sua reunião. Não tem que ser diariamente. Eu vou te contar porque tem que ser diariamente. Porque você vai lá numa papelaria, sei lá, São João Papelaria. E aí, do nada, o CNPJ é Débora Detome. E aí, acontece isso, vez ou outra. E olha que eu sei exatamente, assim, cada passo a saída da agência é pouca. Geralmente é a recorrência. A saída aqui é mais recorrente do que pontual, né? E aí, às vezes, se eu deixei 2 dias. Aí a gente fez um monte de coisa, foi em produção, fez isso, fez aquilo. E aí, quando eu chego, eu falo, gente, quem que é Débora Detome ME? Falei, quem que é Débora Detome ME? Aí eu começo a digitar no Google, Débora Detome ME, São João del Rei. Falei, que merda é Débora? Aí você vai descobrir, sei lá, padaria. Aí a papelaria que você comprou uma cartolina. Aí eu falo, gente, aí é muito melhor você fazer no dia. Não, eu concordo. É muito melhor. Assina embaixo, tem que ser dia a dia. Não, Mas aí as pessoas sempre não desculpa. A pessoa dá desculpa, fala assim, mas dia a dia eu não consigo. Então faz pelo menos na semana. Ou então, faz assim, tudo, pega a notinha pra você fazer naquele momento. Você vai tirar. Aí, se você não consegue diariamente, pelo menos uma vez por semana. Não, aí já é demais. Passou disso, aí você pode esquecer. Aí continua bagunça. Eu já até cortei pagamento aqui sem a nota antes agora. Tem que ter. Porque mesmo as pessoas que já estão acostumadas a tirar nota pra gente, que é mais próximo e tudo mais, aí você paga e fala, você vai mandar, tá, assim que eu chegar no escritório eu te mando. E fica. Aí dá 2 semanas, aí na hora que você me pede extrato, aí eu falo, nossa, mas tá lançado. Mas aí eu tenho que ficar insistindo, pelo amor de Deus, pra pessoa pra mandar a nota. Aí eu jogo a sua culpa em você, óbvio. Eu falo, não, minha contadora tá assim no meu pé, eu preciso da nota fiscal hoje. Mas aí agora eu tô falando assim, né, ficou em tanto. Beleza, depois da nota eu te pago. Aí eu tô assim, pra poder você ter a nota. Porque aí eu já vou ter mais rápido. Eu costumo falar assim, comprou uma bala, perde nota. Se a pessoa não tiver problema, é dela. É obrigatório. Eu tava falando hoje do negócio do Pix, cara. A pessoa... primeiro eu tava falando dela não saber mandar o Pix para pagamento. Ela manda tudo na mesma mensagem e tudo mais e não fica funcional para quem tá pagando. Mas eu falei que pior ainda o estabelecimento que aceita o Pix ainda pede pra mandar o comprovante pra um WhatsApp. Aí eu falo, gente, aí eu ainda pergunto pra pessoa, eu falo, não tem QR Code na maquininha?
Aí você fala, tem, mas a gente não pode usar. Aí, provavelmente, por causa da taxa, né? Que vai dar no mesmo declaração, mas na taxa ele vai ter, vou pagar muito imposto, vou pagar muita taxa. Não é um problema meu, é um problema seu que não botou Que não sabe no precificar. produto, que não sabe precificar. Que não sabe Que precificar. eu acho que tem que... Você concorda comigo que tem que andar no mundo onde está hoje, 2025? A pessoa olhar pra minha cara e falar que só recebe em dinheiro em espécie? Eu nem sei o que é dinheiro em espécie. Ela recebe Tem hora que dinheiro. eu falei, o que é isso, moço? Por que ela recebe Na época dos dinheiro? mais Porque ela não quer incas. declarar. Exatamente. E aí Nossa, vira aquela vira confusão. aquela confusão. Aí ela não sabe o que é o faturamento dela, não tem controle nenhum. Você acha que ela consegue juntar tudo e... São raras as pessoas. Pouquíssimas pessoas porque tem conseguem pessoas que fazer isso. mesmo no dinheiro fecha a caixa Consegue, direitinho, fecha a faz declaração. Mas é difícil. E aí você entra com esse dinheiro como? Você vai comprar um carro, Ferrari como? Aí a Ferrari você tem que declarar no imposto de renda. Você nem precisa declarar, porque o governo já sabe que você tem um carro. Ó, comprou imóvel, comprou carro. Tudo, até você viajar. Gente, mas o imóvel, deixa eu defender um pouquinho aqui. O imóvel é qualquer questão. O imóvel só valoriza, tá? Então, se você tem dinheiro sobrando, você tá preocupado com o imposto, compra imóveis. Compra imóvel, mas declara primeiro. Declara, tem que declarar. Declara o dinheiro arruma o primeiro. documento, né? Essas coisas porque também. porque agora, porque todo mundo já sabe. Com o Gov, então você consegue entrar na Receita Federal e puxar tudo que tem em celular. Não, Então, gente, outra coisa. Essa aqui descobriu um dinheirinho. O dinheirinho era micharia mesmo, né? Na caixa, Mas ela falou, né, sabe, seu? você tem que contar a caixa. Eu falei, eu contar a caixa? Eu tenho que contar a caixa, não. Ela tem um dinheiro lá seu. Eu falei, como assim? Tomaram o dinheiro lá dinheiro meu? seu lá aqui. Fui Tem lá um dinheiro. correndo. E Fui tinha lá mesmo correndo. o dinheiro. Tá Exatamente vendo? o quanto que você falou. Então você tem que dar 30% Fizeram desse micharia, dinheiro. já foi. Tem o PVA, Débora. O IPVA já foi-se. Viu? Tá vendo? Então, isso aí é pra gente ver como que a Receita já sabe tudo que a gente tem. Tudo, né? Eles já sabem tudo. Não adianta a gente querer esconder, e aí tem mais. Agora, com a reforma tributária, vai saber mais ainda. O que acontece? Você já pode falar alguma coisa sobre isso? Sobre a reforma tributária? Pouca coisa. A gente está estudando, estamos buscando, né? Uhum. Eu tive agora com o secretário da Receita Federal, semana passada, lá na convenção. Ele foi falar pra gente, mostrar como que tá todos os processos, né? E vai entrar. Vai entrar. E o que eu falo da reforma tributária? Se organiza. Empresa, se organiza. A empresa que não tiver organizada, ela não fica... Porque assim, tá organizada, é só pular daqui pra cá, né? Eu já faço assim, como que eu vou ter que fazer agora? Agora, se não tiver, mais uma coisa pra resolver. Porque a Receita Federal, como que é? Lá atrás, quando começou o cruzamento de dados, teve com esse superintendente da Receita Federal uma reunião e ele explicou pra gente como que funciona. Funciona lá. Todos nós temos uma pastinha na Receita Federal. Uhum. Eu tenho uma, a Letícia tem uma, a Taco tem uma e a Saúde Conte tem uma. E aí, o que eles fazem? Essas pastinhas, eles cruzam as informações. Então, quando eles querem fiscalizar, eles vão lá e buscam assim. Quero robô, tudo é robô agora, né? Ficou mais fácil agora, de fiscalizar. Muito mais fácil. Embora falta o efetivo, ainda falta fiscal, mas mesmo assim eles conseguem fiscalizar com muito mais facilidade. Aí o robô vai lá e coloca lá no robô assim. Eu quero todas as empresas que faturaram acima de 100 mil. Então o robô traz lá. Dentre essas pessoas, eu quero saber quem declarou. Entendi. Quem falou no Simples Nacional, por rola exemplo. aquele negócio de, por exemplo, que o pessoal fala, tipo assim, mas eu sou muito pequena, eles não vão se importar comigo. Não importa. Eles já sabem. Eles sabem tudo. Eles sabem tudo. Eu só acho que a Receita não pega todo mundo, vai virar um caos, né? Todo mundo... Colapso, né? A maioria... Todo mundo anda errado. Todo mundo errado. Todos andam errado. Então, assim, se for fazer isso de fato, vai virar um caos o Brasil. Vai quebrar o Brasil. Vão ser portas e portas fechando. Porque do grande ao menor. Sempre vai ser educação. Exato. Sempre vai ser educação. Tem que ter. Tendo isso aí, consegue caminhar. Você fazendo certo, fazer o certo. Fazendo as coisas certas. Pagando imposto. Não que seja a favor de pagar imposto, mas tem que pagar. Não foi a gente que inventou a regra. Exatamente. Só fazer o que e é o sistema que a gente vive. É. O nosso sistema é isso. É esse. Então você tem que pagar. Tem que fazer, tem que pagar, tem que pagar. Se você não estiver no Brasil, se você estiver na Europa, lá também tem um imposto.
Se você estiver na Suíça, também tem o imposto. Entendeu? Então não adianta. Tudo tem. Então você tem que acompanhar o sistema. É preferível você acompanhar o sistema e ter uma noite tranquila. Não pode com o Você inimigo. dormir. Júdice é. Então pronto. Não é o que nós vamos fazer. Não tem. Você tem que buscar saídas, talvez para pagar menos imposto. Que é por Mas isso que não tem o sonegar. contador, por isso que tem todas as... Como que chama isso? Tipo, é MEI, Simples Nacional? Então, a gente Categoria tem que fala? Não, são os tipos de empresa, né? Tipos de empresa, A gente né? tem o MEI, né? Que Que é o que fatura todo mundo tem vai, que acha que é que não né, precisa ter eu contador. não precisa pagar imposto, não precisa não nada. precisa pagar imposto, não precisa ter contador, não precisa Mentira. controlar nada. Tudo mentira. Porque o MEI não deixa de ser uma empresa. Você abriu um CNPJ, é uma empresa. E aí, pra quem não sabe, gente, você tem limite de faturamento. Exato. Você tem que pagar assim, é pouco, mas você tem que pagar assim ali por mês o imposto. Exatamente. Então, tudo acontece ali. Exatamente, Não é tão, isso mesmo. Não é tão E Disney igual vocês acham que são, não. Não precisa declarar nada. Pra quê? Nem precisa. E eles falam muito, nem precisa de um contador, aí não procura um contador, que é onde que ele vai ter orientação, como que ele vai levar. Porque se ele estourar o limite, ele tem que mudar. Aí ele não pode ser MEI mais, ele vai passar para ME. O MEI e a ME estão incluídos no Simples Nacional. Então a gente tem o MEI, tem a ME, né? Dentro do Simples Nacional tem a EPP. Tem a limitada. Né? A limitada é um tipo de ME. Entendeu? E aí a gente tem o lucro presumido, que é uma tributação também, o lucro real. Né? Hoje, os mais usados é o AME, que é no Simples Nacional, embora às vezes nem sempre seja o mais vantajoso. Porque muitas pessoas acham que o Simples Nacional é vantagem e às vezes, talvez, ela no lucro presumido, ela paga menos imposto. Eu gosto do Simples Nacional. A Débora vive falando isso na minha cabeça. Que, não, vamos ver. Eu falei, não quero ver, Débora, porque o simples pra mim é simples. Então, quando eu entendi e vi como funciona, quando eu entendi e vi como funciona, eu falei, agora eu entendi. Agora dá pra ir aqui. Mas aí ela vai dar uma olhadinha nisso depois também. O que acontece? A pessoa acha assim, eu tô no Simples Nacional, eu tô pagando menos imposto. Mas às vezes não sabe. Ele não sabe. Não sabe se você está declarando direito. E aí tem que ver, porque às vezes o que ele acha, a tributação dele vai subindo, e na verdade ele não está pagando, está no Simples, mas ele não está pagando menos imposto. Às vezes é vantajoso para ele estar no lucro presumido. Mas aí cada caso é um caso. Então, por isso que ele tem que procurar o profissional, tem que estar em conta. Eu tenho um cliente lá, eu já chamei ele no escritório umas 4 vezes. Ele tá pagando muito imposto. Ele tá pagando muito imposto, até hoje ele não foi lá para me resolver a situação dele. Porque a gente não vai conseguir mudar a tributação dele esse ano. Então, mas a gente tem que planejar para mudar no próximo ano, para a gente estruturar. No ano que vem, ele tem que mudar. Ele tem que mudar para o lucro presumido. Ele tá no Simples, ele tem que mudar. Porque, tipo assim, hoje ele tá pagando 19,21 de imposto. Se ele for para o lucro presumido, ele vai pagar menos. E aí, até hoje, ele não apareceu. Você pensa bem, então, também não adianta só ter um profissional de qualidade. E você não fazer sua parte. É o nosso caso com o marketing. É o nosso caso com o marketing. Ele não vai. É o famoso delargar. Ele não vai. Entendeu? Ele não aparece, não dá notícia. Já cansei de falar. Falei, precisa você vir aqui. Vamos estruturar, vamos organizar para a gente poder, o ano que vem, pagar menos imposto. Não apareceu. Vamos ver que dia que ele vai. Ô, Débora, pra gente finalizar, então, dá pra ter sanidade e dinheiro empreendendo ao mesmo tempo? Você que é uma pessoa que é atleta, que caminha, que corre, que faz tudo. Olha, dá. Isso com organização. Organização, planejamento. Volta lá. Uma rotina. Se organizar. Tem que ter um planejamento. E se você não tiver isso, você não consegue. E aí entra naquela questão da sanidade. Eu falo assim, as pessoas também nem gostam de falar nisso, né? É dinheiro, sanidade, então assim, e aí a pessoa vai gastar ou você é louco porque você tem muito dinheiro, ou você é louco porque você tá endividado. Porque botou o dinheiro no meio, aí você é louco. Aí acabou, você não tem dinheiro, o que acontece? A pessoa não tem dinheiro, o que acontece com ela? Ela entra em depressão. Ela entra em depressão, vai decaindo, ela vai meio que pro buraco. Mas se ela organizar, sentar e ver, e ter paciência, né? E as pessoas não querem isso. Elas querem receber, gastar e pronto.
Um exemplo que eu tenho muito disso aí, de receber e gastar, é minha filha. Ela tem um exemplo em casa e ela não faz. Então, Não faz. pois é. Ela recebe, mãe, pra que guarda dinheiro? Vamos gastar. Gasta tudo. Recebe, gasta tudo. E não pode. A gente tem que guardar. Então, se você quiser ter até uma sanidade mental boa, você tem que ter uma reserva. Você tem que pegar, receber, guarda 10%. Eu já fiz isso. Ó, eu tenho um caso de sucesso de um cliente que eu propus para ele dele guardar R$100 por mês. A empresa dele é uma bagunça. Mas ele conseguiu sobreviver. Foi organizando e conseguiu sobreviver. Mas aí quando eu fiz a proposta para ele, olha pra você ver, eu fui tão ingênua, né? Eu propus para ele, vamos guardar R$100 por mês. Eu não, era para ele, não era, o retorno não é meu, é todo dele. Guarda R$100 por mês. Ele falou assim, então tá. Então no final do ano eu quero ver o que você fez com esse dinheiro, como é que tá, o que você guardou. Aí ele começou a guardar R$1.000. Empolga, só. Aí, o que aconteceu? Ele gostou da situação de guardar o dinheiro. Porque ele começou a ver o dinheiro dele. E aí ele começou a ver o que aconteceu. Ele viu o dinheiro, ele ficou feliz porque ele tinha dinheiro. Aí começou a organizar as coisas. Agora uma coisa que eu falo também, inclusive você avisa a dona sua filha, é que a probabilidade porque muita gente fala assim, vai morrer, vai ficar tudo aí, né? Essa ignorância toda. Primeiro que não vai, você ainda deixa briga ainda pros outros. E segundo, que a probabilidade de você ficar vivo é muito maior do que você morrer. Ninguém calcula isso. Então, não tem como você saber. Como que você vai fazer com o seu amanhã? Como que, entendeu? A primeira conta que você tem que pagar é do seu de manhã. E uma coisa que Mas aí, só pra entrar, pra não perder esse raciocínio, Débora, igual, tem muita gente que tá no buraco e quer resolver as coisas. Você é a favor também dela, ela tá endividada, ela tem o dinheiro, aí, sei lá, o pouco que entrou, ao invés dela pagar a conta, ela guardar? Não. Qual que é a ordem disso? Se organizar. Não, ela se organizar. Ela vai guardar um pouco e pagar um pouco. Vai dividir. Você vai planejar. Porque tem gente que vai pegar 100% e vai pagar. Não. Né? E tem gente que vai equilibrar e tem gente que vai não fazer nada. Gastar e não guardar e não pagar. Sabe o que ela tem que fazer? E até mesmo, ela se proporcionar algumas coisas, mesmo estando endividada. Porque se ela, endividada, recebeu, pagou tudo, não ficou com nada, piorou. Ela também vai entrar numa depressão. Então, o ideal é o quê? Ela divida o dinheiro. Então, eu tenho aqui 100 mil. O que eu vou fazer com esses 100 mil? Vou pagar 50 mil de dívida, vou guardar 10 e vou me proporcionar com 40 mil. Viver o que você tem que viver, né? Comer. Exatamente. Guardar. Então, não é usar tudo. E mesmo estando endividado. É você. Volta lá. Se planejar. Se organizar. Não gastar tudo. Entendeu? Fazer a reserva, pagar as contas. E vai. Com isso, na hora que você começar o processo, as coisas vão começar a fluir. E aí você vai ficar mais feliz. E aí você começa a ter sanidade. E aí você começa a ter sanidade, começa a ter empolgação para trabalhar mais, ganhar mais dinheiro. Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito... Porque também a coisa que a gente não muda é fazer a pessoa querer, né? A primeira coisa a pessoa tem que querer. Tem que partir da pessoa. Se ela não quiser, não tem nada que a gente possa fazer contra isso. Não, posso. Tem hora que eu faço planilha para meus clientes. Uma planilha do Excel, a coisa mais simples do mundo. Se não quiser... Eu vou lá fazer aqui, pelo menos nessa planilha você usa. É o comportamento de novo, né? Se não abrir, se não escrever... Rotina, dia a dia. Disciplina. Se não tiver, ele não vai. E dentro disso tudo, uma coisa que eu gosto muito, que a pessoa, para começar a se organizar, ela começar a usar o à vista. E isso é uma coisa que dá certo. Eu falo de experiência própria. Na época que eu morei fora, fui morar sozinha, eu já tinha até a minha filha. Então, morei eu e minha filha. Não tinha ninguém para me ajudar. E ali, eu comecei a ver, porque assim, era só o que eu ganhava. Eu não tinha ninguém perto, era eu e ela só. E aí, eu comecei, lá na cidade, ninguém me conhecia, lá ainda vendia. Na época, ainda tinha os fiados, né? Aí, mas eu não tinha nem crédito, ninguém me conhecia. Como é que você vender fiado? Então, eu comecei a me organizar, foi aí. Comprar tudo à vista. Porque se você tem, se você não tem, não compra. Aí, então, ia lá, eu tô precisando de uma calça, beleza. Aí eu vou lá, comprar à vista. Eu tô precisando, mas não tem dinheiro, então não compro. E aí a pessoa começa a se organizar. Aí vai começar a se pagar. Então, ela vê se de fato ela tem dinheiro e também a gente se perguntar, será que realmente eu preciso disso aqui? Exatamente. Eu tô precisando, de fato, comprar uma bolsa. Uma mulher, né, gosta muito de gastar.
né? Nós somos assim. Eu não, eu sou mão de vaca. Mas, Geral. geral. Pra essas coisas assim, eu sou também. Mas umas coisas assim, tem nada a ver. Tipo, trocar de celular eu gosto. Trocar de móveis da casa. Eu prefiro trocar de móvel do que comprar roupa nova. Então, Aí só piora a situação, porque, né? os A móveis diferença da comprados. bolsa pro sofá é um pouquinho distante. Exatamente. Mas eu gosto dessas coisas assim. Eu não me considero uma pessoa consumista. Mas tem hora que a gente tem que se dar os prazeres Mas também. tem uma outra coisa que eu gosto de gastar dinheiro, que é com experiência. Então, assim, tem entendeu? preço. Você prefere uma bolsa ou viajar amanhã? Eu viajar. Amanhã. Eu também. Amo viajar. Exatamente. Aí eu vou trocando assim, Mas aí, Letícia, é o que eu falo assim, agora, há pouco tempo, né, eu estive na Europa, e aí a minha viagem foi toda paga à vista. Okay. Eu não devo nada. Eu Okay. voltei, eu não devo. Por quê? Foi planejamento. Então, todas as pessoas, até quem ganha pouco, pode fazer o que quiser. Concordo plenamente. Pode fazer o que quiser. Desde que ela se planeje. Tem uma história, tem muitos casos, sempre tem um caso de sucesso. Uma doninha que eu fiz uma aposentadoria para ela, eu acredito que ela, recebendo um salário, ela conseguiu até reformar a casa dela. Ela voltou para me contar. Ela falou assim, minha filha, consegui aposentar. Agora, engraçado. Não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você gasta. Quanto você gasta, como você faz. Entendeu? Então, pode ganhar pouco, que você consegue, se planejando, você consegue fazer o que você quiser. É isso aí, galera. Então, tudo certo? Tudo certo? Débora, conta pra gente onde que as pessoas acham você, então. Onde que a gente consegue essa ajuda? Hoje a gente está na rua Sargento Orlando Rand, né, que é perto da antiga garagem da Sandra, perto da rodoviária. Né? Então, nós temos uma sede nossa lá. Né? Embora a gente faça atendimentos também fora. No exterior, que eu sei, que eu tô sabendo. Não, ainda não. Pode chegar lá no futuro, quem sabe. Mas atendemos outras cidades também, mas a nossa sede fica lá. E a gente trabalha, né, de 7h30 às 5h da tarde. Tem toda uma equipe lá para atender, né, todo... Isso mesmo. Instagram, South Conte Contabilidade. E o seu? E o meu, Débora Detome, contadora. Em breve ela já tá falando mais conteúdos lá, tá, gente? Estamos cobrando isso. E futuramente vem uma nova empresa aí. Já tá saindo o lançamento. Tá vendo? Já tá tudo pronto já. Ótimo. É isso. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui no nosso Clube das 8. Em breve nós estaremos mais com outro convidado incrível, com outra convidada incrível. E como eu disse, a gente tem muito ouro aqui perto da região e tudo. Então eu acho que é muito importante a gente trazer esse pessoal aqui para contar um pouquinho da história deles e contar também todos esses casos que a gente fica sabendo aqui. E todas essas dicas maravilhosas para vocês. Um beijo.